Hoje estaremos compartilhando algumas histórias assustadoras e supostamente verdadeiras enviadas por espectadores como você. Se você tem uma história que você gostaria de compartilhar em um futuro episódio, certifique-se de mandá-las no e-mail da descrição. Vamos aos relatos. Eu morava em uma casa simples de madeira quando criança, dos meus 5 aos 10 anos. Lembro que quando eu tinha cerca de 7 ou 8 anos, acordei quando todos estavam dormindo. Não tenho certeza de que horas eram. Meus irmãos e eu dormíamos na sala de estar no chão, assistindo TV. Costumávamos ter medo de dormir em nossos quartos. Lembro que me levantei e estava totalmente acordado. Por algum motivo, a porta estava aberta. A porta era na sala e dava para o quintal. Eu tinha um boxer e um pug. Eu vi a porta aberta e os cachorros estavam correndo lá dentro. Fiquei chocado com o fato de a porta estar aberta. Coloquei os cachorros na varanda e fechei a porta. Assim que fechei a porta, me senti desconfortável, como se algo estivesse me encarando por trás. Eu me virei e vi uma figura escura me encarando. Era uma figura estranha e deformada. Fiquei olhando para ela por uns bons 3 segundos, porque fiquei chocado. Então, comecei a ouvir gritos nos meus ouvidos. Mas os gritos eram estranhos, pareciam estática. Era como se o espírito estivesse tentando se comunicar comigo. Corri de volta para as cobertas. Ouvi os gritos cada vez mais altos, como se estivesse com raiva por eu ter corrido. Tentei dormir naquela noite, mas não consegui. Fiquei assustado naquela noite. Ouvi o mesmo barulho novamente no ano passado. Fui dormir no sofá da sala e comecei a sonhar que estava deprimido. E tirei minha vida. Eu estava chorando sozinho, confuso. Acordei chocado, porque nunca sonhei em me matar. Mas quando acordei, ouvi o mesmo barulho estático nos meus ouvidos. Não pensei em nada, porque a luz da cozinha estava acesa. E senti como se fosse normal, como se alguém estivesse tentando fazer torradas. Mas quando minha mente estava totalmente acordada, percebi que eram 2 da manhã. Fiquei com medo. Adormeci ouvindo o barulho estático. Eu tenho tantas histórias. É uma coisa de família. Não sei bem porquê, mas sinto que espíritos nos seguem. Gosto de contar minhas histórias, mas não tenho ninguém para contá-las também. Isso aconteceu cerca de 4 anos atrás comigo. Meu avô faleceu devido a um câncer de próstata. Meu tio buscou a mim e minha família para levarmos ao funeral no interior de São Paulo. Após o funeral do avô, a família se reuniu na casa da minha avó. Era uma construção ampla, com um longo corredor que levava aos quartos. O quarto ficava próximo à sala de estar e a janela permitia que fosse possível ver o movimento lá fora. Uma noite, enquanto eu dormia ao lado da minha avó, ela me acordou e pediu para que orássemos. Depois disso, não consegui dormir. No meio da noite, notei algo estranho na porta de vidro branca, na sala. Uma mulher estava ali, parada, nos observando pelo vidro. Era uma mulher com cabelos longos e um vestido branco, mas sua aparência era muito pálida. O medo me dominou, mas eu não conseguia desviar os olhos. Com coragem, me levantei e verifiquei a porta. Ninguém estava lá. Voltei para a cama, tentando esquecer daquilo, mas a sensação de que algo estava errado permaneceu. No dia seguinte, minha família decidiu visitar uma tia que morava isolada no meio do nada. Fiquei no carro ouvindo música, enquanto meu tio e minha mãe foram até a casa dela. Observando pela janela, vi novamente a figura misteriosa, agora ao longe, entre as árvores. Congelei de medo. Não podia ser coincidência. Aquela mulher havia aparecido 2 vezes, mas não parecia ser uma pessoa comum. Quando o tio e a mãe voltaram com comida,
Eu não sabia como explicar o que tinha visto. Até aquele momento eu não acreditava em fantasmas, mas aquela experiência estava me assombrando. Quem era aquela mulher? Por que ela me observava? Há muitos anos, em uma noite tranquila, meu primo estava em casa com sua família. Seus pais e irmão estavam todos reunidos, conversando na sala. Parecia um dia comum, mas algo estava prestes a mudar. Meu primo ouviu um sussurro vindo do corredor. Era quase inaudível, mas o suficiente para despertar sua curiosidade. Ele se levantou e seguiu o som até a porta da cozinha. Ele estava com medo, mas curioso. Ao olhar pela janela da porta, ele viu algo que o fez gelar. Uma figura cinza estava parada no jardim, olhando diretamente para ele. Não era um humano, mas também não era algo que ele pudesse identificar facilmente. A criatura parecia ter uma forma humanoide, mas suas características eram distorcidas e estranhas. Ele ficou imóvel, hipnotizado enquanto a criatura lhe olhava. Por um momento, ele sentiu como se estivesse olhando para algo de outro mundo. Então, sem aviso, a figura desapareceu. O jardim voltou a ficar vazio, como se nada tivesse acontecido. Ele voltou correndo para a sala onde sua família ainda estava conversando. Tentou explicar o que tinha visto, mas as palavras não saíam direito. Seus pais trocaram olhares preocupados, e seu irmão mais velho riu, achando que era apenas sua imaginação. Mas ele sabia que não era. Ele nunca soube o que estava lá fora naquela noite, mas a lembrança da figura cinza permaneceu gravada em sua mente. Ele conta essa história sempre em encontros de família. Meus pais trabalhavam o dia inteiro e meu irmão e eu ficávamos sozinhos em casa até umas 9 horas da noite. Morávamos em um condomínio de apartamentos do 3º andar. Em um desses dias normais, era minha vez de tomar banho. Eram umas 6 ou 7 da noite e como iríamos para a escola, cedo no dia seguinte, decidimos tomar banho à noite para evitar a correria matinal. Liguei o chuveiro e esperei até que a água esquentasse. Depois de uns 20 minutos no banho, saí. Foi então que ouvi uma batida na minha janela. Virei-me e vi uma mão branca se movendo para baixo. Lembrando que moro no apartamento no 3º andar. Isso aconteceu quando eu tinha apenas 10 anos. Era o aniversário da minha irmã Ana. Eu e minha prima favorita Júlia, que tinha 9 anos na época, estávamos planejando comemorar o aniversário dela e surpreendê-la pela manhã. Nosso plano era acordar bem cedo, decorar um lugar e surpreendê-la com os presentes. Combinamos que quem acordasse primeiro despertaria a outra. Então, fomos dormir. E eu acordei por volta das 3 da manhã porque estava com muita sede. E, quando estava prestes a voltar para o meu quarto, vi uma sombra rastejando lá embaixo. Não pensei muito sobre isso, até perceber que era a Júlia. Ela se assusta facilmente e nunca sairia do quarto assim. Achei que ela tinha entrado na cozinha, mas em vez disso, passou direto por mim e caminhou em direção à janela. Chamei o nome dela, mas ela não respondeu, o que me assustou. Então fui até ela e tentei colocar minha mão em seu ombro. Assim que encostei nela, uma voz aguda, grossa saiu de sua boca pedindo para que a deixasse em paz. E senti um impulso como que uma força invisível me empurrasse com força para trás. Não havia como ela ter feito isso. Sua voz normal era de uma criança de 9 anos. Ela estava tentando abrir a janela, possivelmente para tentar sair, mas eu, felizmente, a alcancei e a sacudi. Ela olhou para mim muito confusa e me perguntou o que estávamos fazendo ali. Perguntei por que ela estava tentando abrir a janela, mas ela apenas me encarou e não disse nada. Disse a ela
para dormir no meu quarto naquela noite. Meu pai é de uma pequena cidade do interior do Paraná. Quando eu tinha cerca de 5 anos, minha família, eu, minha irmã mais nova, meu pai, minha mãe e minha avó, costumava visitar a família do meu pai na época do Natal. A casa da minha avó e da minha tia foram construídas no mesmo terreno, então era fácil caminhar entre as duas casas. Essa história é tecnicamente da minha mãe. Certa noite, no crepúsculo, quando o sol estava se pondo e a escuridão começava a tomar conta, minha mãe e sua mãe, minha avó materna, estavam indo caminhar da casa da minha avó paterna para a casa da minha tia, onde estavam hospedadas. Minha avó paterna as acompanhou até o pátio e disse para esperarem enquanto ela acendia a luz, para que não ficasse tão escuro durante o caminho. Minha mãe contou que, enquanto minha avó estava acendendo a luz, ela olhou para uma parte do terreno onde meu avô empilhava feno e viu uma figura alta, toda vestida de preto, com um chapéu preto e um longo casaco. A figura parecia ter as mãos nos bolsos. Como estava escurecendo, ela apertou os olhos para tentar ver melhor e ainda conseguiu distinguir a figura. De repente, a figura flutuou para trás das linhas, onde minha avó pendurava roupas, e desapareceu. Assustada, minha mãe perguntou à minha avó paterna, que estava ao lado dela, se ela também tinha visto a figura. Minha avó disse que não. Quando meu pai e meu avô voltaram do campo de tiro, minha avó perguntou se eram eles que estavam ao lado do feno. Eles disseram que tinham acabado de entrar e que não eram eles. Com a espingarda em mãos, eles foram verificar o local, mas não encontraram nada. Algumas semanas depois, minha avó paterna ligou para minha mãe e contou uma história inquietante. Meu priminho, uma noite, foi buscar uma jarra de água no pátio. Quando se virou para voltar para dentro, ele disse à minha avó que viu um homem alto, todo de preto, parado à distância, exatamente como minha mãe tinha descrito. Para não assustar meu primo, minha mãe não lhe contou sobre a sua própria experiência. No entanto, era assustador que ele tivesse visto a mesma figura misteriosa que minha mãe tinha visto semanas antes. Basicamente, toda a minha vida fui seguida por algo estranho. Quando minha mãe estava grávida, ela ouvia algo pesado cair no telhado e, em seguida, como se algo arrastasse esse peso pelo telhado. Quando meu pai ia verificar, não havia nada. Ela disse que eu me mexia muito na barriga dela. Recentemente, tenho passado por coisas estranhas e sobrenaturais. Esses dias, vi meu irmão de 3 anos no meu quarto, mexendo nas minhas coisas na gaveta. Pedi para que ele parasse de bagunça. Olhei para a gaveta novamente e ele havia sumido. Fui atrás dele, porém, quando perguntei à minha mãe onde estava meu irmão, ela disse que ele estava em seu berço dormindo há mais ou menos uns 30 minutos. Quando fui ao berço, ele estava lá, em um sono profundo. Isso aconteceu mais de uma vez. Outro dia, eu estava lavando a louça e senti alguém me cutucando nas costas. Olhei assustada para trás, mas não havia ninguém. Não contei a ninguém. Mas ontem, minha mãe me disse que isso aconteceu com ela também, mas no trabalho dela. Acho que nosso condomínio é mal assombrado porque, no apartamento em frente ao meu, 4 homens haviam atentado contra si. Quando eu era criança, costumava brincar com minhas bonecas Barbie na minha casa de bonecas. Eu passava horas brincando, estava cuidando da minha vida. Mas uma tarde, algo aconteceu que ainda me arrepia até hoje. Eu estava lá, concentrada nas minhas brincadeiras, quando senti um arrepio na espinha. Meus olhos se voltaram para o chão e lá estava, algo preto, flutuando atrás de mim. Naquele momento, pensei que fosse minha irmã, ou meu irmão, pregando uma peça em mim.
Mas não era nada disso. Ela não tinha forma definida, apenas uma escuridão que parecia se mover e flutuava. Poderia ser o ceifador tentando pegar minha alma, ou algo mais sinistro. Há 2 meses atrás, eu estava no meu quarto como sempre, perto da janela. Tenho uma escrivaninha de um lado e o armário e a porta do outro. Eu estava sentado na minha escrivaninha quando me virei e vi uma senhora alta em uma camisola branca. Ela estava parada lá e eu congelei. A senhora apenas olhava para mim. De repente, senti uma respiração no meu ombro e, tomado pelo medo, corri para o quarto da minha irmã. Ela tinha trancado a porta e eu tremia enquanto tentava abri-la. Minha irmã finalmente abriu a porta e estávamos ambos assustados. Estávamos sozinhos em casa e ela ligou para o nosso pai. Ele disse: "Tente ficar calmo. Eu vou chegar lá o mais rápido que puder." Eu acabei ficando no quarto da minha irmã por 2 semanas, esperando que tudo ficasse bem. Meus primos e o pai deles tinham uma banda e costumavam tocar em festas. Uma noite, estavam voltando tarde de uma dessas festas quando, ao se aproximarem de uma ponte, avistaram uma enfermeira parada na beira da estrada, pedindo ajuda. Eles diminuíram a velocidade para ver o que estava acontecendo, mas, de repente, a enfermeira desapareceu na floresta, e tudo o que ouviram foi um grande estrondo em sua van. Entraram em pânico e chamaram a polícia. Ao inspecionar a van, descobriram sangue por baixo e a frente completamente destruída. A polícia veio até o local e investigou tudo, mas não encontrou nada. Meus primos e o pai deles ficaram perturbados por meses. Eles me mostraram as fotos do acidente, o que me deu arrepios. Até hoje, não sabemos o que causou o acidente ou de onde veio a enfermeira. O mistério permanece sem solução, deixando todos inquietos e assombrados por aquela noite inexplicável. Eu sempre via coisas e sentia paralisia desde os 8 anos. Ela desapareceu por alguns anos, mas recentemente começou a voltar. Uma noite, senti como se alguém estivesse me observando, mas não dei muita atenção porque estava muito cansado. Quando comecei a adormecer lentamente, senti que alguém estava me pressionando muito. Não conseguia me mover ou falar. Então comecei a ouvir uma garota falando no meu ouvido. Ela começou a gritar comigo, dizendo para eu dormir porque era muito tarde. Veja bem, eram cerca de 3 da manhã. Então comecei a sentir a mão dela me tocando lentamente na perna. Lembro-me de abrir os olhos e ver uma sombra preta em cima de mim. Fechei os olhos rapidamente e fiquei com medo. Eu estava lutando contra mim mesmo, porque queria acordar e ver se estava ficando louco ou se havia realmente alguém em cima de mim. Acordei e senti uma vibração estranha. Meu ouvido estava estranho e minha perna tinha uma sensação estranha. Fiquei acordado até 4h30 e depois adormeci. Lá, fiquei realmente assustado. Minha segunda história. Uma noite, por volta das 20h30, eu estava no meu telefone. Ouvi minha mãe chamar meu nome 3 vezes. A primeira coisa que me veio à mente foi que era hora de comer. Então, saí do meu quarto e, enquanto caminhava para a cozinha, esperava que minha mãe estivesse servindo os pratos. Não vi ninguém. Fiquei tipo, como assim? Então fui até a sala de estar e vi minha mãe sentada no sofá com o telefone. Perguntei por que ela me chamou. Ela acabou dizendo: "Eu não chamei você." Meu coração acelerou, porque eu juraria que a ouvi me chamar. Perguntei se a comida estava pronta e ela disse que quase. Voltei para o meu quarto. Minha terceira história. Eu e minha amiga tínhamos planejado ir ao parque. Eu ia caminhar até a casa dela para podermos ir de lá, já que era mais perto. Enquanto caminhava,
provavelmente a um quarteirão de distância, vi um cachorro estranho no jardim da frente de uma casa. Eu realmente não prestei muita atenção, porque pensei que era apenas um cachorro normal. Enquanto eu estava chegando mais perto, percebi que não era apenas um cachorro. Suas costas estavam todas dobradas. Ele estava sentado em uma posição estranha. Ele tinha uma cara estranha. A pele parecia queimada e seus olhos estavam todos pretos. Parecia estranho. Então comecei a ficar com medo, pensando que ele poderia me atacar. Eu atravessei a rua para não ter que passar por ele, lembrando de que há pessoas lá fora, mas parece que elas não viam o cachorro. Só eu o via. Enquanto caminhava, vi um casal de idosos caminhando também. Eles passaram por onde a coisa estava e parece que não viram nada. Eles não pararam para olhar para aquela coisa, ou mesmo se viraram para olhá-la. Eu continuei andando e quando cheguei na casa da minha amiga, olhei para trás para ver se aquela coisa ainda estava lá, e não estava. Ela havia desaparecido.